No dia 9 de novembro, registramos talvez as imagens mais impressionantes do 3 e Atlas até agora, com jatos de material se estendendo por milhões de quilômetros no espaço. Neste vídeo, vamos explorar a análise de Avi Loeb sobre essas imagens e o grande problema matemático nisso tudo, porque esse objeto parece estar perdendo muito mais material do que deveria ser fisicamente possível. Os jatos apontados para o Sol se estendem por cerca de 1 milhão de quilômetros, e os jatos apontados para longe do Sol chegam a quase 3 milhões de quilômetros. A distância da Terra até a Lua é de cerca de 400 mil quilômetros. Esses jatos estão se estendendo por uma distância 7 vezes maior do que isso. O que torna tudo ainda mais incrível é que, em julho, o telescópio espacial Hubble observou esse objeto e viu apenas uma pequena nuvem brilhante ao redor dele. Esses novos jatos, capturados em 9 de novembro, são 3.000 vezes maiores do que o Hubble viu. 3.000 vezes maiores, em poucos meses, é simplesmente insano. Como você provavelmente sabe, cometas normais geralmente têm uma cauda principal, que aponta para longe do Sol. Isso acontece por causa do vento solar. Esse vento solar age como um soprador gigante, empurrando o gás e a poeira do cometa para trás a mais de 800 mil quilômetros por hora. Por isso, ver jatos apontando na direção do Sol e empurrando contra esse vento é algo bem incomum. Para esses jatos resistirem ao vento solar e se manterem juntos por 1 milhão de quilômetros, eles precisam ser extremamente densos e poderosos. Anticaudas são raras, mas não impossíveis em cometas naturais. Em 1992, astrônomos descobriram um cometa chamado Shoemaker-Levy 9, que passou muito perto de Júpiter. A gravidade do planeta o despedaçou em 21 fragmentos. Quando esses pedaços atingiram Júpiter em julho de 1994, cada impacto gerou explosões visíveis da Terra. As cicatrizes deixadas eram maiores do que o nosso planeta inteiro e ficaram visíveis por meses. Outro exemplo é o cometa Holmes, que em 2007 subitamente ficou mais brilhante e criou uma enorme nuvem em expansão. Ambos eram cometas naturais, passando por fragmentação. Provavelmente é isso que estamos vendo agora com o 3 e Atlas. Um cometa se quebrando em vários fragmentos, com cada pedaço criando seu próprio jato de gás e poeira. E é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Avi Loeb calculou quanto material esses jatos devem estar carregando para longe do 13 Atlas, e os números são chocantes. Ele estima que o 13 Atlas esteja perdendo cerca de 50 bilhões de toneladas de material todos os meses. Quando objetos viajam pelo espaço, seu caminho é determinado pela sua massa. Acompanhando como esse objeto se movia e como a gravidade do Sol o afetava, cientistas calcularam que o 3 e Atlas pesa cerca de 33 bilhões de toneladas no total. Então, vamos deixar isso claro. Peso total estimado: 33 bilhões de toneladas. Perda de material por mês: 50 bilhões de toneladas. Parece impossível perder 50 bilhões de toneladas se ele só pesa 33 bilhões. A conta simplesmente não fecha. Mas, surpreendentemente, já vimos isso acontecer antes. Quando o Shoemaker-Levy 9 se quebrou perto de Júpiter, a quantidade total de material liberado foi muito maior do que o peso estimado do cometa original. Isso fez sentido quando os cientistas perceberam que ele havia se fragmentado. Quando o Sol aquece um objeto cheio de gelo, o gelo nem sempre derrete de forma uniforme. O lado voltado para o Sol esquenta, enquanto o outro lado permanece frio. Essa diferença de temperatura cria tensão dentro do objeto. A tensão cresce até que o cometa literalmente se quebra, como vidro sob pressão. Quando algo se divide em pedaços menores, você ganha muito mais área exposta ao Sol. Mais área significa mais gelo derretendo ao mesmo tempo, mais derretimento significa mais gás escapando em todas as direções. Se o 13 Atlas realmente se fragmentou em centenas ou milhares de pedaços, isso explicaria os 7 jatos vistos em 8 de novembro
e os enormes jatos de vários milhões de quilômetros observados nas imagens de 9 de novembro. Cada pequeno fragmento estaria derretendo e criando seu próprio jato, e a soma de todos eles daria a quantidade absurda de material calculada por Loeb, mas, por enquanto, não sabemos ao certo se o 3I Atlas realmente se quebrou. Se futuras observações mostrarem que ele ainda é um objeto sólido, e mesmo assim continua produzindo esses jatos enormes e velozes, seria o primeiro objeto que não se encaixa em nenhum padrão conhecido. Isso seria extraordinário e exigiria provas extraordinárias, porque não existe como um objeto sólido perder mais massa do que ele tem. Outro detalhe estranho sobre o 13 Atlas é que ele está viajando em uma órbita retrógrada. Para entender isso, imagine olhar para o nosso sistema solar de cima do Polo Norte. Todos os planetas orbitam o Sol no sentido anti-horário. A Terra gira anti-horário. Marte também. Júpiter também. Tudo segue anti-horário, mas o 3I Atlas está seguindo no sentido horário. Ele está viajando na direção oposta a praticamente tudo no sistema solar. Apenas 1% ou 2% dos objetos fazem isso. A maioria deles são luas pequenas capturadas por planetas muito tempo depois da formação do sistema solar. Encontrar um cometa interestelar grande em órbita retrógrada é algo incomum. E mais estranho ainda, o caminho do 3I Atlas se alinha quase perfeitamente com o plano da eclíptica. Esse é o disco plano onde todos os planetas orbitam. Imagine o sistema solar como um prato. Todos os planetas orbitam sobre a superfície desse prato. A maioria dos objetos vindos do espaço interestelar chega de direções aleatórias, acima ou abaixo do prato, em ângulos inclinados. Mas o 3I Atlas chegou quase perfeitamente alinhado com o prato. A chance de isso acontecer aleatoriamente é de cerca de 0,2%. Uma chance em 500. Já vimos isso antes? Meio que sim. Oumuamua também tinha estatísticas estranhas e comportamentos incomuns. Seu formato parecia muito alongado, quase como um panqueca. Sua luminosidade variava enquanto ele girava. E o mais intrigante, ele acelerou um pouco quando deixava o sistema solar, de um jeito difícil de explicar apenas com liberação de gases. Avi Loeb escreveu um livro sugerindo que Oumuamua talvez não fosse natural. Ele propôs que poderia ser uma vela solar, como um grande painel sendo empurrado pela luz. A maioria dos astrônomos acha que Oumuamua provavelmente era um cometa estranho, feito de gelo de hidrogênio ou nitrogênio, o que explicaria a aceleração. Mas o debate ainda está aberto. A diferença é que Oumuamua era minúsculo, talvez alguns centenas de metros. Já o 13 Atlas é gigantesco, tem mais de 1 quilômetro e pesa bilhões de toneladas. Encontrar algo tão grande em uma órbita tão estranha levanta muitas perguntas. O fato de ser enorme e estar em uma órbita retrógrada não prova nada sozinho. Mas, quando juntamos isso com o problema da perda de massa, visto nas imagens de 9 de novembro, esse objeto se torna um dos maiores mistérios que os astrônomos já estudaram. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva para não perder novas atualizações sobre o espaço.